Bem-vindos ao debate. Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre medicina de emergência, existe uma expectativa muito clara, tipo de precisão absoluta. Aham. Como um relógio suíço mesmo, né? Exato. Pensa na cena, um acidente na rua, o socorrista chega, faz aquela triagem rápida na calçada, estanca um sangramento e, bom, estabiliza o paciente. Sim, ele faz o básico ali para manter a pessoa viva. Isso. Mas quando a ambulância chega no hospital e o paciente precisa de uma cirurgia de cérebro, o médico aponta para a porta do centro cirúrgico e diz: "Muito obrigado, mas eu assumo daqui." É uma linha divisória muito clara, sabe? Fica super nítido quem segura o bisturi e quem apenas estabilizou o ferido no asfalto. É bem binário. Pois é, isso é muito confortador para nós como sociedade. Nós gostamos de protocolos onde cada profissional sabe milimetricamente onde começa e onde termina a sua autoridade. Isso traz ordem ao caos. Com certeza. Mas e se a gente transpuser essa mesma lógica de hospital, com todas as suas salas esterilizadas, para o caos das ruas? Mais especificamente, para o mundo sombrio da segurança pública e do gerenciamento de incidentes críticos. Aí a coisa muda de figura completamente. De repente, essa linha divisória não é mais tão nítida assim. Exatamente. Hoje nós vamos mergulhar fundo nos princípios e nas doutrinas de segurança extraídos de um material referencial muito importante. É o documento Gerenciamento de Crises, protegido por copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E a questão central que esse texto nos obriga a encarar é, ao mesmo tempo, técnica e profundamente complexa. E gera uma tensão enorme na prática diária das forças de segurança, diga-se de passagem. Sem dúvida, a doutrina clássica de gerenciamento de crises, que é baseada no modelo do FBI e adotada historicamente pelas polícias brasileiras, exige o monopólio absoluto, inquestionável, da polícia na resolução de um evento crítico. Ela exclui terminantemente agentes externos das negociações. Seja um vigilante privado que trabalha no banco, um psicólogo que passava na rua, ou até um líder religioso da comunidade, né? Perfeito. A grande pergunta para quem nos ouve é a seguinte: essa rigidez estrutural, essa exclusão total de civis é realmente a forma mais segura de preservar vidas? Ou será que ela ignora a realidade caótica e fluida das ruas, onde um conflito inicial quase sempre se transforma em crise justamente nas mãos de não policiais? É uma excelente provocação. E eu vou defender aqui que a exclusividade estrita da polícia especializada não é uma questão de vaidade de farda, de forma alguma. É uma necessidade matemática e legal. A estruturação técnica é a única forma de mitigar riscos fatais em cenários extremos. E eu vou argumentar exatamente contra essa exclusão absoluta. Acredito que a doutrina muitas vezes engessa a realidade. Vou sustentar que a compressão de tempo e a imprevisibilidade, que são inerentes a qualquer crise, exigem uma abordagem muito mais integrada e, honestamente, menos territorialista. Certo. Para a gente começar a desenhar os limites dessa discussão, eu recorro à própria definição do FBI que o professor José Márcio Lacerda traz logo no início de seu trabalho. Uma crise é um evento crucial que exige uma resposta especial da polícia. Essa palavra especial carrega todo o peso da minha posição. Especial em que sentido, na sua visão? Porque especial é uma palavra muito ampla, né? Especial porque crises possuem características singulares que demandam uma postura organizacional totalmente não rotineira. E, mais importante, envolvem considerações legais que um civil simplesmente não possui. Para quem está nos ouvindo agora e achando que isso soa jurídico demais, vamos traduzir para a vida real. Por favor, traduza. Quando o Estado, através de uma equipe tática, intervém em um sequestro, ele atua sob o que o Código Penal chama de excludentes de ilicitude, como, por exemplo, o estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, a permissão do Estado para o uso da força. Exato. Em português claro, o policial tem um respaldo legal para disparar um tiro letal contra um sequestrador sem que isso seja considerado assassinato. Um civil, digamos, um gerente de segurança de uma empresa, não tem esse guarda-chuva jurídico. O objetivo supremo, e o material é taxativo nisso, é a preservação da vida. Nisso nós concordamos plenamente. Que bom!
Mas para proteger a vida num cenário de puro caos, nós aplicamos 3 critérios inegociáveis de ação: necessidade, validade do risco e aceitabilidade. Qualquer decisão tem que passar por esse funil. A famosa tríade do gerenciamento. Isso, tem que ser legal, moral e ter um risco milimetricamente calculado. A matriz de graus de risco, que vai do primeiro grau, como um assalto sem reféns, até o 4º grau, imagina uma ameaça radiológica exógena ou um terrorista com material nuclear. Exige respostas matemáticas. Aham. Só uma engrenagem estatal altamente treinada possui essa precisão. Diluir essa responsabilidade de vida ou morte chamando civis, repórteres ou até psicólogos para dar palpite no local do crime, é introduzir uma roleta russa em um processo que precisa ser uma equação perfeita. Olha, eu entendo perfeitamente a sua lógica. Legal. E inicie estabelecendo minha total concordância com você e com a doutrina num ponto. A preservação da vida é indiscutivelmente o objetivo supremo. Ninguém discorda disso. Mas eu questiono e questiono profundamente o dogmatismo desse método. Dogmatismo? Mas é um método consagrado. Sim, mas na prática as coisas não são tão matemáticas assim. Veja bem, o próprio texto do professor Lacerda que estamos analisando reconhece uma evolução histórica fascinante que contraria um pouco essa sua visão de fortaleza isolada do Estado. Qual evolução? A doutrina me parece bem estabelecida desde os anos 80, na verdade. Estabelecida sim, mas não imutável. O texto aponta que no final de 2012, a Polícia Federal atualizou o programa do curso de formação de vigilantes no Brasil para incluir obrigatoriamente a disciplina de gerenciamento de crises. Sim, é uma disciplina básica. Mas pense no significado disso. A própria instituição máxima de segurança do país passou a reconhecer que o profissional de segurança privada é quase sempre o primeiro a estar no palco de uma crise. Ele já está lá. Onde eu discordo da doutrina clássica é nessa exclusão dogmática no momento agudo, sabe? Mas espera aí, ele aprende gerenciamento justamente para saber a hora de recuar e passar a ocorrência para a polícia, não para tentar resolver o problema com as próprias mãos. E é aí que entra o choque com a realidade das ruas. O manual cita expressamente uma tentativa de suicídio como uma crise, certo? Certo, é uma crise que demanda resposta especial. Então, excluir sumariamente um psicólogo clínico da negociação de um suicida apenas em nome do monopólio policial entra em rota de colisão com uma das características mais cruciais descritas no material, a compressão de tempo. O tempo é um fator, sim. Os minutos evaporam. A urgência dita as regras do jogo. Se o tempo é escasso e a imprevisibilidade é a regra, recusar a expertise de um não policial que calha de estar no local e entende da mente humana pode, ironicamente, violar o seu precioso critério da validade do risco. Eu não vejo como isso viola o critério. Viola porque você arrisca a vida da vítima esperando toda a burocracia estatal chegar, estacionar as viaturas, montar um perímetro e se inteirar da situação. Olha, eu sou o primeiro a concordar que a variável do tempo é angustiante. Mas vamos analisar melhor essa dinâmica entre o vigilante civil e a polícia, porque o material estabelece uma fronteira técnica muito clara entre o que é um conflito e o que é uma crise. E é fundamental que o ouvinte entenda essa diferença. Certo. Vamos à definição técnica. Como você separa os dois? No conflito, que o material define como uma oposição de interesses, uma desordem ou um tumulto na porta de uma agência, a intervenção do vigilante não é apenas válida, é esperada. Faz parte do escopo dele. Exato. Ele vai lá, usa o convencimento, aplica as técnicas verbais, tenta conter os ânimos. Mas a crise tem um elemento divisor de águas, a ameaça de vida imediata. E aí o protocolo manda chamar o Estado. Nos anos 80, a Polícia Federal não criou o Comando de Operações Táticas, o COT, por mero capricho. Criou porque percebeu que o policial de patrulha comum, aquele que cuida do conflito diário, não tinha as ferramentas para resolver o sequestro de um avião comercial, por exemplo. Sim, casos extremos exigem medidas extremas. Voltando à nossa analogia médica do início, o segurança privada é brilhante como socorrista no conflito, mas a crise é a cirurgia de cérebro. Você não entrega o bisturi para o socorrista só porque ele estava na calçada quando o paciente infartou.
Mas aí que está a falha da sua analogia da cirurgia, e eu vou usar o próprio texto para desmontar isso. Fica à vontade. Com todo respeito à precisão médica, num hospital, você pega a maca, tira o paciente da rua barulhenta e leva para uma sala com controle de temperatura, luzes perfeitas e portas trancadas. Na segurança pública, o centro cirúrgico se forma no meio da calçada, chovendo, com a imprensa filmando e a família gritando. É um ambiente inóspito, sem dúvida. E mais do que inóspito, é mutável. O material afirma textualmente que um conflito pode, eventualmente, progredir para um evento crítico. A transição é fluida, ela não é estática como cruzar a porta de um hospital. A escalada de risco é contemplada no manual. O primeiro interventor tem protocolos para isso. Sim, no papel. Mas pensa no quadro de classificação dos graus de risco do FBI que o professor Lacerda traduz pra gente. Um assalto a banco por 3 pessoas armadas com revólver sem reféns é classificado como primeiro grau, alto risco. Correto. De repente, uma sirene soa ao longe. O criminoso entra em pânico e agarra o gerente do banco pelo pescoço. Em uma fração de segundo, aquele evento evolui para o segundo grau, altíssimo risco. O que eu estou dizendo é que o vigilante privado já está fisicamente dentro do centro cirúrgico quando aquela arma é apontada para a cabeça do gerente. Mas a doutrina manda o vigilante recuar. Exato. A doutrina manda o vigilante recuar, baixar a arma e aguardar a polícia. Mas a ameaça de vida ali na frente dele, muitas vezes, não dá a ele o luxo de esperar 30 minutos por uma viatura do batalhão especializado. Dizer para o profissional da ponta, não faça nada, pode ser a exata medida impensada que vai custar a vida do gerente. Espera. Eu preciso te interromper aí para corrigir uma percepção muito perigosa. Esperar não é não fazer nada. Mas na ótica de quem está sob a mira da arma, parece inação absoluta, né? Parece, eu admito que parece. Mas tecnicamente é sobrevivência. Quando o vigilante ou o policial de patrulha isola o local, retira os curiosos e aciona a central de operações pelo 190, ele já está atuando ativamente na crise. Ele está fazendo a contenção. Eu entendo a teoria da contenção. E ela salva vidas. Se o vigilante tentar bancar o herói e sacar o seu revólver 38 contra 3 criminosos com armas longas, ele destrói aquele critério matemático da validade do risco que falamos há pouco. Por quê? Porque o risco de um tiroteio cruzado que pode matar clientes inocentes não compensa o resultado que ele tentou alcançar. Ninguém está defendendo que o vigilante banque o herói de filme de ação. Mas é o que acontece quando você afrouxa a regra. A exclusividade policial se impõe justamente para evitar o efeito cascata de erros bem intencionados. E isso me leva talvez à diretriz mais controversa do texto, e eu sei que é um ponto sensível para você. Deixe-me adivinhar, a exclusão absoluta de especialistas civis nas negociações. Exatamente. O texto é taxativo ao afirmar que o gerenciamento compete às autoridades policiais, não sendo recomendável, sob hipótese alguma, a participação de psicólogos, líderes religiosos, parentes ou repórteres na negociação direta com o causador da crise. É uma diretriz pesada. E para muita gente que nos ouve, eu sei que isso parece terrivelmente insensível da parte do Estado. Me desculpe, mas eu simplesmente não compro essa ideia de frieza necessária. E vou explicar o porquê usando um exemplo muito prático do próprio manual. Um indivíduo ameaçando pular do alto de uma torre. Um cenário clássico de crise. O texto diz que, mesmo sendo um risco apenas à própria vida da pessoa, nós temos uma crise instalada ali, certo? Certo, o gerenciamento de crise é imediatamente acionado. Cora, coloque a cena na cabeça. Você tem um homem em desespero profundo numa borda de concreto a 40 metros de altura. Na calçada, você tem um psicólogo especialista em saúde mental, alguém que dedicou 20 ou 30 anos para entender os labirintos da depressão e do comportamento humano no limite. Aham. E do outro lado da fita de isolamento, você tem um policial treinado primariamente em táticas de combate urbano que fez um módulo de negociação. A doutrina clássica manda você rejeitar o clínico com décadas de estudo em favor do policial. Você não acha que isso é um erro estratégico colossal? Não, eu acho que é a única forma de operar com segurança. Não é cegueira por causa de vaidade institucional? Por que não usar a melhor ferramenta disponível para um problema que é puramente, essencialmente psicológico? É um argumento muito sedutor pelo apelo emocional, olha, confesso que é.
Mas quem pensa assim não está enxergando a mecânica operacional dos bastidores. Vamos revelar o como isso funciona na prática. Só todo ouvidos. A exclusão do psicólogo civil não tem absolutamente nada a ver com vaidade corporativa. Ela é inteiramente baseada na característica do planejamento analítico especial. Uma negociação de crise nunca, em hipótese alguma, é apenas uma conversa terapêutica. Mas deveria focar na mente de quem quer pular, não acha? Sim, o foco é esse, mas o policial negociador não é um terapeuta com distintivo. Ele é a ponta visível e vocal de uma engrenagem tática imensa e, se necessário, letal. A engrenagem por trás da conversa. Exato. Imagine que enquanto o negociador está ali falando palavras calmas para o suicida ou o tomador de reféns, ele está usando um ponto eletrônico no ouvido. Ele está codificando informações visuais para a equipe tática em tempo real. Passando a visão do local. Através de comandos verbais específicos e posicionamento corporal, ele está manipulando a posição do criminoso na sala para que o franco-atirador, o sniper, que está posicionado deitado num telhado a 300 metros dali, tenha a visão desobstruída. Caso o suspeito tente atirar na vítima, o sniper tem o campo limpo. A sincronia tática. É inegável que isso exige treino. É matemática. Ele sabe a hora exata de recuar fisicamente 3 passos para dar o sinal verde para uma equipe de invasão arrombar a porta dos fundos. Se você coloca um psicólogo civil ali na frente, focado única e exclusivamente no bem-estar psicológico do indivíduo, esse psicólogo não tem a menor consciência situacional dessa engrenagem operando em volta dele. Ele estaria focado apenas na palavra, no discurso. E isso é perigoso. Ele pode, por puro instinto de tentar consolar o suspeito, dar um passo para o lado e bloquear a mira do franco-atirador. Ou usar uma palavra que sirva de gatilho acidental para o criminoso agir com violência. O civil, por melhor que seja na sua área, quebra o relógio suíço da tática. E essa quebra, meu caro colega, é fatal. É uma imagem forte, eu admito. O mecanismo do franco-atirador e do negociador funcionando em sincronia faz todo o sentido técnico. Ninguém quer atrapalhar o sniper. Mas a minha provocação, e eu convido quem nos escuta a refletir sobre isso agora, é a seguinte: será que essa engrenagem fatal precisa ser acionada sempre? Se há risco de vida, a engrenagem é o protocolo. Será que nós não viciamos o sistema? Como assim viciamos o sistema? Quando nós tornamos a resposta policial tão rígida, tão milimetricamente focada na capacidade de implementação de força letal, nós passamos a enxergar todo o problema como um prego, simplesmente porque o nosso único instrumento é um martelo tático. Nós temos outros níveis de força. Mas a mentalidade é a mesma. A imprevisibilidade da crise, que o próprio material do professor Lacerda cita como característica central, sugere que as soluções deveriam ser flexíveis e não estáticas. O texto diz que uma postura organizacional não rotineira é necessária. Sim, a resposta não é rotineira. Então eu pergunto, por que não flexibilizar a estrutura do posto de comando para incorporar o especialista civil sob supervisão clara? Se a meta é salvar a vida do sujeito na torre e o psicólogo tem a chave emocional para o convencimento pacífico que evita completamente a necessidade de um atirador de elite, por que preferimos o risco do gatilho à expertise da empatia? Porque, numa crise aguda, a empatia profissional sem inteligência de dados é perigosa. A tomada de decisão segura em um evento crítico depende de uma assimetria brutal de informações. E a sociedade civil, mesmo a mais bem-intencionada, não consegue processar essa enxurrada de dados no calor da ocorrência. Dados que vêm de onde, especificamente? Pense no conceito central das 8 fontes de informação detalhadas pelo documento. Ah, sim, as fontes que abastecem o comando da operação. Correto. Para quem está acompanhando o raciocínio em casa, imagine o posto de comando da polícia não como uma tenda militar no meio da rua, mas como uma torre de controle de tráfego aéreo num aeroporto movimentado. Gosto dessa analogia. Quando a polícia assume a crise, ela não age com base apenas na emoção de salvar alguém. A torre de controle coleta dados freneticamente. Entrevistas rápidas com reféns que acabaram de ser liberados, relatórios constantes do negociador, a visão ótica dos franco-atiradores.
A investigação paralela dos antecedentes. Exato. A investigação paralela levantando os antecedentes criminais dos sequestradores. Plantas arquitetônicas do prédio trazidas da prefeitura, câmeras de vigilância técnica e microfones direcionais, a cobertura da mídia ao vivo que é monitorada e dados de ações táticas de reconhecimento preliminar. É um volume de dados massivo para processar em tempo real. E sob pressão. Exatamente. São 8 camadas simultâneas de inteligência tática. Processar isso tudo sem cometer um ato precipitado é algo que apenas uma estrutura altamente estratificada consegue fazer. É por isso que os níveis de resposta existem. Guarnições normais chegam primeiro, nível 1. O patrulheiro da esquina. Isso. Não resolvem. Isolam e chamam o batalhão especializado, nível 2. A coisa escala para um cenário interestadual ou muito complexo, entra o comando geral, nível 3. Ou até recursos exógenos no nível 4, como especialistas em material radioativo ou químico. Uma escadinha burocrática e operacional. Mas é vital. Apenas nos níveis 3 e 4 você tem a capacidade de processamento analítico dessa torre de controle. O civil ali no meio, assim como um passageiro leigo invadindo a torre do aeroporto, destrói o fluxo de inteligência. A introdução de estudos para vigilantes visa apenas ensiná-los a não atrapalhar essa construção analítica. Olha, eu gosto muito da sua analogia da torre de controle. E eu concordo em gênero, número e grau que medidas impensadas complicam qualquer quadro crítico. Mas aqui está o calcanhar de Aquiles do seu modelo perfeito. Onde a minha visão difere fortemente da doutrina clássica é na variável do atrito do mundo real. Atrito em que sentido? O método lida com o atrito. A torre de controle organiza o caos. O próprio material pontua de maneira muito perspicaz que a análise e o planejamento durante os primeiros momentos de uma crise são consideravelmente prejudicados. Por quê? Pela insuficiência inicial de informações precisas. O que é natural no começo de qualquer ocorrência. Sim, mas adicione a isso a intervenção caótica da mídia, com helicópteros sobrevoando, o tumulto da massa de curiosos na rua com celulares na mão gravando tudo, ou seja, a pureza analítica dessa sua torre de controle simplesmente não existe na primeira meia hora da ocorrência. O próprio ambiente conspira contra o método que a polícia tenta aplicar. E é por isso que leva tempo para estruturar o posto. A pressa é inimiga da tática. Exato! Mas aí que está o problema. E aí você descreve para o nosso ouvinte a burocracia escalonada, a gente sai do nível 1 para o nível 2, aí aguardamos a decisão do comando geral no nível 3 e, se precisar, ativamos o nível 4. É o rito processual para garantir segurança. Mas cada transferência dessa custa o ativo mais valioso de todos no gerenciamento de crises: o tempo. A tal da compressão de tempo devora os minutos, enquanto a cadeia hierárquica decide quem assina o papel assumindo a ocorrência. Não é assinar papel, é assumir a responsabilidade tática. E durante essa espera letárgica do Estado, o vigilante do banco, o primeiro interventor civil, o cara que eu gosto de chamar de nível 0, fica ali, estático. Ele observa o desespero escalar, ele vê o suspeito ficar mais agressivo, mas ele é impedido de usar o treinamento dele de forma proativa por causa de um dogma doutrinário. Um dogma que, de forma trágica, pode acabar custando a vida de quem ele foi contratado para proteger. O que você chama de letargia, eu chamo de contenção responsável. Volto a bater na mesma tecla. Quando o profissional aciona o protocolo de segurança, mantém a calma, retira os funcionários do raio de ação e passa informações claras para o 190, a ação do nível 0 está completa e foi um sucesso absoluto. Mas é muito pouco em situações extremas. O manual ressalta fortemente que o profissional de segurança tem que ter consciência de que qualquer decisão heróica ou não calculada resulta em prejuízos irreversíveis. Vidas não podem ser trazidas de volta por causa de boas intenções, sabe? Não é burocracia estatal lenta, é método. E no embate entre a vida e a morte, o método organizado e treinado vence a improvisação bem intencionada todos os dias da semana. O método é crucial, sem a menor dúvida.
Eu não defendo a anarquia tática, não me entenda mal, mas a realidade das ruas exige que o método respire, que ele seja maleável. Maleável até que ponto? Se uma tentativa de suicídio perdura por 5 horas, com a polícia no local e a exclusão cega de um psicólogo qualificado que por acaso se voluntariou na linha de frente, culmina na morte daquela pessoa, o método foi perfeito na técnica, mas falhou catastroficamente com a humanidade. É uma perspectiva dura. A doutrina clássica dos anos 80 foi escrita para organizar a casa, para formatar a resposta do Estado, e fez isso muito bem. Mas ela não pode ser usada hoje para negar a complexidade e a força da intervenção multidisciplinar que a sociedade moderna nos oferece. Nós estamos caminhando para nossa síntese e eu preciso dizer que, embora a visão multidisciplinar pareça o ideal numa sociedade utópica, eu mantenho a minha posição ancorada na lógica fundacional do sistema de segurança. A fortaleza da doutrina, né? Sim, a preservação da vida humana em eventos críticos absolutos, e aqui eu incluo desde assaltos coordenados a transportadoras de valores até ameaças radioativas exógenas de nível 4, exigem preterivelmente a frieza matemática de uma resposta policial estruturada, hierárquica e, sobretudo, exclusiva. Entendo o seu ponto. A aplicação estrita dos critérios de necessidade, validade do risco e aceitabilidade, atrelada àquelas considerações legais especiais que permitem o uso da força pelo Estado, é algo que simplesmente não pode ser terceirizado. Permitir a interferência não controlada e civil na engrenagem tática, por mais nobres que sejam as intenções do clínico ou por mais corajosa que seja a ação do segurança privado, é rasgar uma doutrina que foi escrita literalmente com o sangue e o luto de erros cometidos no passado. Tem uma história pesada por trás das regras. Exato. A exclusividade de ação do Estado pode até soar arrogante ou fria para alguns, mas é o escudo que estatisticamente garante a redução máxima de fatalidades no meio do caos. E da minha parte, o que eu resumo para o nosso ouvinte é que a complexidade vertiginosa e a urgência do mundo real inevitavelmente testam e fraturam essa exclusividade dogmática que você defende. Claro, eu sou a primeira a admitir que a matriz de risco e a torre de controle de inteligência são ferramentas técnicas brilhantes e essenciais. Sem elas, operaríamos às cegas. Sem dúvida, mas a vida humana, as falhas de comunicação, o desespero, tudo isso não acontece dentro de uma sala de laboratório controlada. A força da compressão de tempo e a brutal imprevisibilidade provam que a barreira entre um mero tumulto e um evento crítico letal é muitas vezes uma questão de 2 ou 3 segundos. Segundos que definem tudo. Exato. A eficácia verdadeira na segurança contemporânea talvez não esteja na construção de muros cada vez mais altos ao redor da corporação policial, mas sim na humildade de saber integrar a sociedade civil. Seja permitindo que o segurança treinado atue melhor naquele segundo zero, seja usando o psicólogo que entende as armadilhas da mente de um suicida melhor que qualquer policial tático. Precisamos de coordenação real e não de uma exclusão que parece se preocupar mais com o protocolo do que com o desfecho. Nós temos aqui uma tensão muito clara, conceitual e prática sobre quem deve ter a palavra final de autoridade naquele instante em que a vida está por um fio. Mas, escutando seus argumentos, creio que nós dois convergemos num ponto de extrema importância para a sociedade. E qual seria o ponto pacífico? O simples fato de estarmos testemunhando essa evolução do estudo do gerenciamento de crises no Brasil, pensar que na década de 80 isso era um conhecimento trancafiado e exclusivo do COT, da Polícia Federal, e hoje nós temos centenas de milhares de agentes na ponta, incluindo vigilantes e gestores da iniciativa privada, recebendo capacitação técnica baseada nos mesmos princípios. É uma capilarização do conhecimento. Esse espraiamento do conhecimento é um avanço intelectual formidável. Ele demonstra que a doutrina não é um fóssil. Ela respira, gera debates e, acima de tudo, reafirma que a vida humana permanece intocável no centro de qualquer protocolo de segurança imaginável. Exatamente. O valor inestimável do trabalho que analisamos aqui hoje é que ele provocou as instituições a raciocinarem. Ele substituiu o tiro e a força bruta pelo planejamento analítico.
O reconhecimento oficial de que o segurança de um shopping ou banco precisa entender a mecânica de uma crise para não agravar a situação é por si só um passo gigantesco em direção a uma segurança pública e privada mais madura no Brasil. Concordo. E isso abre a porta para o futuro da integração. Plenamente. O trabalho do professor José Márcio Lacerda oferece a todos nós uma fundação excepcionalmente robusta para entendermos a arquitetura da sobrevivência em momentos limites. No entanto, a aplicação prática, se mais dura e estatal, como eu defendo, ou mais flexível e integrada, como você propõe, continuará sendo posta à prova nas ruas. Diariamente. Ocorrência após ocorrência, a teoria esbarra na inesgotável e insuperável imprevisibilidade da natureza humana. É o laboratório da realidade que nunca fecha, né? Fica aqui, então, o meu convite para você que acompanhou esse debate conosco. Da próxima vez que o noticiário for interrompido pela cobertura ao vivo de um incidente crítico, tipo um assalto prolongado com reféns ou o cerco a uma rodovia, não olhe apenas para o piscar das sirenes. Tentem enxergar além do óbvio. Isso, tente enxergar além da fita amarela de isolamento. Observe a engrenagem operando. Pergunte-se mentalmente quem está dentro da torre de controle invisível processando aquelas informações e quem de fato está segurando o bisturi. E reflitam. E reflita se, no ápice do desespero e na compressão esmagadora do tempo, a precisão matemática da mão do Estado foi a única cura possível ou se a voz da empatia civil barrada ali na calçada não poderia ter ajudado a desarmar esse gatilho muito antes. Uma reflexão absolutamente necessária para compreendermos quem nos protege e como nos protegem hoje. Nós deixamos essa reflexão nas suas mãos. Até a próxima!